E, Dr. Mark, você também mencionou sobre os alimentos ultraprocessados. Fala para a gente de forma direta quais são os impactos do uso desses alimentos processados na saúde intestinal. Dá foco para açúcar, porque a gente não falou de açúcar até agora, né? Então, fala para a gente um pouquinho sobre isso. Quando eu dei aula na Universidade de Lyon, foi muito interessante lá na França, que eu tive contato com um centro de referência internacional, único validado pela Organização Mundial de Saúde, que publica de tempos em tempos uma espécie de manual. O que favorece câncer? É um único instituto que baliza. Quando a gente foi mergulhar profundamente, teve um tempo que não se falava, por exemplo, de embutidos enlatados como geradores de câncer de intestino. Quando isso vem à tona, isso obviamente muda a nossa leitura do que é até coisas gostosas, né, que tem uma ótima palatabilidade. Vamos pensar que você sobe a montanha capixaba e vai comer socol. Você não pode fazer isso de forma indiscriminada todo dia pela praticidade. Esse alimento ele não vai caber como algo do seu dia a dia alimentar. Quando a gente vai para o açúcar, ele já é, como carboidrato mais simples, ele já é entendido há muito tempo como um elemento abastecedor de câncer. E o câncer que mais cresce hoje, em termos de ocorrência, de frequência, é o câncer de intestino. E não é à toa que ele tem essa ligação com os alimentos ultraprocessados, sim. Por quê? São alimentos que o nosso corpo não sabe nem reconhecer, não sabe o que fazer. Muitos deles vão ter caráter eminentemente inflamatório. E à medida que você inflama, é o pressuposto para uma lesão tumoral, benigna ou maligna. Ou seja, antes de ter um câncer, antes de ter um tumor no intestino, eu vou ter um processo inflamatório que está para além de agudo, momentâneo. Eu vou estar com uma inflamação que passou de subaguda, se instala cronicamente, então, por vezes, meses e meses de uma inflamação que está ali, lesionando o tecido. A gente não tem, às vezes, a capacidade de reparar pela monotonia da alimentação. Então, um dos passos para você evitar esse tipo de ocorrência, que seria o câncer intestinal, seria, será que dá para a gente trocar o açúcar? Quando não tem jeito, tem que adoçar. Será que eu não posso usar um adoçante natural do tipo stevia, esteviosídeo? Será que eventualmente eu não poderia usar um xilitol? Eu não estou falando também de fazer uma substituição, que agora eu sou escravo daquele elemento. Mas será que a nossa tradição histórica de plantation, de produzir cana-de-açúcar em larga escala, de ser um dos países que mais exportou açúcar em toda a história mundial, será que isso não teve um impacto no nosso dia a dia? Da gente achar chique, glamouroso, usar aquele pozinho branco, altamente viciante, né? Porque ele é um neuroestimulador ali dos mais potentes, em que te dá o famoso up, não é? E que vai te empurrar não só para esse perfil de doença tumoral, cancerígena, mas também para um conjunto de outras doenças, como a diabetes. Aí elas se retroalimentam. Quem tem mais câncer? O obeso ou o não obeso? O obeso tem mais câncer. E às vezes foi trilhado o caminho a partir de muito açúcar. E às vezes ele está meio escondido. Meio escondido. Às vezes é um refrigerante, que tem quantidades absurdas de açúcar, mas ele está camuflado. É um sorvete. É uma coisa que às vezes a gente não vai ver o açúcar ali. Ele está misturado, ele está ali no contexto. E que a gente às vezes nem sente muito sabor dele. Muito bem, nesse campo, a indústria ela foi muito estratégica. Por vezes, misturar gordura, açúcar e sal significa uma perturbação do nosso sistema nervoso que a gente desliga o nosso senso de saciedade. Olha que coisa interessante. Virou livro e esse livro ganhou o prêmio Pulitzer, que é um dos maiores prêmios de literatura que tem. Foi um jornalista que correu atrás de entender por que a indústria toda hora quer juntar gordura, quer juntar açúcar e quer juntar sal. Lógico, para vender mais. E ela faz isso, às vezes, sem a gente perceber.
que tem tanto sódio, mas tanto sódio num sorvete, que a gente não tem ideia. Então você vai botando sal, vai botando açúcar, vai botando sal, vai botando açúcar, e depois você bota a gordura. A pessoa come um balde de sorvete e não percebe. Chegou a ter que diminuir. As caixas de sorvete de 2 litros passou para 1 litro 800, 1,600. Vão para outro? Chocolate em barra. Na minha adolescência, você em qualquer mercado, Fábio, e você encontrava, sabe o quê? Você encontrava barra de chocolate de 200 gramas. Depois caiu para 160, 180. Depois caiu para 100. Hoje a maioria das barras tem 80 gramas. Comparado aos 200 que era. Então hoje houve uma forçação de barra de legislação, por exemplo, para não permitir que sorvete tenha gordura trans. Mas veja que isso está tudo imbricado. É açúcar com sal e com gordura. Vamos pensar assim, ó. Alimento do bem. Como é que você pensa alimento do bem, já que você falou dos ultraprocessados? Fruta. Fruta, ou ela é gordurosa, ou ela é doce. Não tem como. O abacate tem gordura, não tem carboidratos. E a manga? Não, a manga tem carboidrato, mas não tem gordura. Entendeu que tem essa separação? É fantástico isso, porque a natureza ou vai ofertar de um jeito ou vai ofertar do outro. E ela não mistura tudo para não confundir o nosso processamento. Que a gente tem que fazer uma leitura do que a gente está ingerindo. Mas vale uma dica. Vale $1 milhão essa dica que eu vou dar agora. É o seguinte: será que nós, do mundo ocidental, a gente não pode fazer ou executar uma estratégia tipicamente nipônica no nosso dia a dia? Eu vou comer. Eu vou colocar no meu prato 80% do que eu acho que vai me dar saciedade. Quando eu terminar o prato, eu não como mais. Eu fico com os 80%. Eu diminuiria sobrepeso, obesidade. Eu diminuiria a sobrecarga dos órgãos internos que tem que produzir, por exemplo, as enzimas digestivas, como é o caso do pâncreas. Eu diminuiria a inflamação intestinal. Porque a inflamação vai vir de um trabalho exagerado que o intestino tem que cumprir e, naturalmente, eu vou diminuir, então, as ocorrências de câncer de intestino. Ou seja, eu reduziria, portanto, querendo ou não, o consumo de açúcar, que pode estar na forma de frutose, entre aspas. Não é? Um açúcar genuinamente da fruta. Eu não comi, botei uma gota, 1 grão de açúcar na minha alimentação. Mas, às vezes, o excesso de fruta, com muita frutose, vai me gerar a mesma ação orgânica. Ou seja, eu não recomendo. Você comer 6 mangas de uma sentada, uma bacia de manga, não dá para comer uma menor quantidade, devagar, saboreando a manga. E aí, um dos pilares da salivação que a gente vai ter é exatamente a gente tentar transformar esse processo de alimentação mais cara da gastronomia do que uma culinária. Dá para enfeitar o prato? Dá para ter várias cores diferentes? Dá para povoar esse prato com alimentos realmente naturais, frutas, verduras, legumes ali, né? E aí até que acabou com a ideia de pirâmide alimentar. Acabou. A ideia de pirâmide, ela sucumbiu com o tempo. Hoje, a melhor faculdade de medicina e de nutrição do mundo é da Universidade de Harvard. Eles não fazem pirâmide alimentar mais. Eles fazem prato. Como é que é o prato? Não vai dar tanto espaço para os tais carboidratos. Então, aquela história de que, não, pode bastante leite e derivados, foi suprimido. Porque ali tem lactose, muitas das vezes. A lactose não deixa de ser um carboidrato. No final das contas, quando a gente vai digerir, essa lactose depois vai virar uma coisa parecida com açúcar. No final do processo. Então veja que tem muitas fontes para você comer açúcar que você nem está comendo exatamente um alimento adocicado. Sim. Isso é algo de muita relevância para a gente. Então, come 80% para você ter sua saciedade ali.